Bom dia, feliz sábado a todos. Nós estaremos fazendo um resumo da nossa lição que estudamos sobre Jesus e Nicodemos. Nós vimos que no primeiro tópico de domingo veio falando: um homem de destaque sai em busca de Jesus. Nós vemos que Nicodemos era um homem muito influente, um homem rico, um príncipe na nação judaica. Mas apesar de todos os títulos e até mesmo de traços bondosos de caráter, Nicodemos também ele fazia parte do Sinédrio, ele era um fariseu. E nós vemos que na parte de segunda-feira veio falando sobre uma conversão privada. Nicodemos ele buscou encontrar-se com Jesus Cristo e ele foi à noite para buscar este encontro com Jesus Cristo, de poder conversar com Jesus Cristo. E Jesus Cristo teve um cuidado muito importante com Nicodemos e demonstrou uma grande compaixão em não submeter Nicodemos a uma humilhação, a ser denunciado ou desprezado pelos seus próprios colegas ou companheiros de sinédrio. Jesus cuidou da reputação, nós vemos, de Nicodemos. Desta forma, nós vemos também que nesta conversa que Nicodemos teve com Jesus Cristo, Nicodemos ele foi até Jesus Cristo não de uma forma verdadeira, ou podemos dizer assim, de coração aberto. Nicodemos ele foi com segundas intenções. Ele desejava ganhar a confiança de Jesus Cristo através de palavras de lisonja. Ele agora o chamou de mestre, o chamou de rabi, tudo isso tentando preparar o terreno para que ele pudesse agora ser mais incisivo para com Cristo. Mas Cristo, conhecendo o coração de Nicodemos, Cristo, em vez de responder à sua saudação, aquelas lisonjas, Cristo agora foi incisivo com Nicodemos e lhe fez uma afirmação, não uma pergunta. Jesus disse: te digo, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Desta forma, Cristo quebrou o argumento. Na parte de terça-feira, nós vimos que Nicodemos ele se fez de ignorante. Por mais que para Nicodemos aquela frase de Jesus Cristo era familiar, porque ele entendia que todo aquele que nascia agora como um prosélito judeu que aceitava o Deus de Israel como sendo seu único Deus, ele agora começaria a viver em novidade de vida. E Jesus Cristo, quando coloca diante de Nicodemos agora a mesma frase, dizendo que era importante ele nascer de novo, Nicodemos se faz como um ignorante sobre o assunto. Ele não acreditou que Jesus Cristo estava usando aquela mesma frase que eles usavam para os gentios. Jesus Cristo agora estava usando para um membro do sinédrio, um fariseu. E nós vemos que essa pergunta, ela veio mexer diretamente com o orgulho do próprio Nicodemos. Porque Nicodemos, como diz aqui o comentário, diz que o fariseu achava-se que não precisava de qualquer mudança. Por isso ele ficou surpreso com a palavra do Salvador. Mas nós aprendemos também que quando opera o novo nascimento, é quando aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e também cremos que Ele cumprirá todas as suas promessas feitas nas Sagradas Escrituras. E cremos que Ele pode nos renovar, Ele pode reorganizar a nossa vida conforme a sua vontade. Na parte de quarta-feira veio falando sobre a questão da purificação e regeneração. E nós vimos que no processo da salvação, nós passamos por dois principais passos,
que o primeiro é aceitar a Jesus Cristo e crer nele como Senhor e Salvador de uma forma particular, mas no segundo passo, aceitar que Cristo, ele é o nosso Senhor e Salvador de uma forma pública, através do batismo nas águas. Nós vemos que o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 6, versículo 4, deixou muito claro tudo isso, dizendo que na água nós morremos com Cristo e quando saímos das águas nós ressuscitamos com Cristo para viver em novidade de vida. E o batismo, ele não é um rito simples, mas sim algo muito solene. O batismo é a mais solene renúncia do mundo. É aonde nós mostramos publicamente e aonde agora também temos muitas testemunhas que nós aceitamos a Jesus Cristo e escolhemos viver em novidade de vida. Uma vez que eu escolho viver em novidade de vida, as minhas concepções, os meus pensamentos, as minhas ações, elas mudam totalmente. E nós vemos que os conselhos que o apóstolo João e o apóstolo Paulo nos deram na primeira pergunta de quinta-feira, onde fala nova vida e novas ações, nós vemos que o apóstolo João, ele deixa bem claro, dizendo que nós não devemos mais amar o mundo e nem o que há no mundo, porque nós agora não somos mais deste mundo, mas sim somos servos do Deus Altíssimo. Desta forma, o apóstolo Paulo mostra em sua experiência, num breve testemunho, dizendo que aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles passarão por muitas provas e dificuldades. E ele disse: já estou crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vemos que o apóstolo Paulo, tudo que ele sofreu por amor a Cristo, demonstrava que ele vivia em novidade de vida. E o próprio Cristo disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E assim como me perseguiram, perseguirão a vós. Mas tende bom ânimo, o próprio Cristo disse, porque ele também venceu o mundo e nós também venceremos com sua ajuda. Desta forma, no finalzinho da lição, nos chama ao vivermos o estilo que Cristo deseja. Um estilo do céu, podemos dizer assim. Um estilo de santidade. Santidade no vestir, na nossa casa, nas nossas conversações, baseado numa firme consagração. E a consagração, ela deve ser diária, assim como aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que Deus nos abençoe, que esta lição possa ter trazido para nós mais aspirações, mais conhecimento, e que pelo poder do Espírito Santo possamos nós vivermos este conhecimento para a honra e a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.